O batismo, ele é um marco na vida de qualquer pessoa. Porque a pessoa que conhece a verdade, ela se apaixona por Jesus. E ela então quer selar a vida com Cristo. É um novo nascimento o batismo. Simboliza morte, sepultamento e nova vida. E nós precisamos sim nos esforçar para ir, ensinar e conduzir as pessoas até o batismo. Essa é a nossa missão. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O batismo é o fim ou o começo da caminhada cristã? Às vezes a gente pensa que é um fim, né? A gente faz todo o esforço, sai, ensina e leva a pessoa até o batismo. E aí quando ela se batiza, a gente fala assim: uau, deu certo, vou pro próximo. E a gente deixa. Quando um casal está aqui, diante de Deus, no altar, selando a vida com Jesus, consagrando a vida, o matrimônio, está começando ou terminando o casamento? No altar começa o casamento. No batismo começa a jornada cristã dessa nova criatura. Então nós devemos conduzir as pessoas ao batismo, mas o batismo não é o fim. Pastor Bernard Volter, foi professor no seminário, ele tinha uma frase que ele herdou de outro evangelista. Ele dizia assim: nós somos boas parteiras, mas péssimas babás. Ou seja, nós fazemos de tudo e geramos o filho, e depois que ele se sobreviva, né? Não, nós precisamos ir, ensinar, batizar. Qual que é a nossa missão? Ixi, no 3, hein? 1, 2, 3, nossa missão é? Fazer discípulos. Então, eu fui, eu ensinei, eu batizei. Aí você pergunta: pastor, não é o suficiente? A nossa missão não para aí? Não. Mas então o que significa fazer discípulos? Aqui que está o ponto, irmãos. Sabe o que significa fazer discípulos? Vamos ouvir Jesus agora. Uma das palestras mais preciosas que eu ouvi na vida foi de um teólogo americano que faleceu, chamado Russell Burrow. Ele escreveu vários livros, mas eu vi uma palestra dele que ele citou 5 textos da Bíblia, onde Jesus ensina o que é ser discípulo. E a nossa missão é o quê? Fazer discípulos. Eu preciso ir, ensinar e batizar. Mas se a minha missão é fazer discípulos, eu preciso entender o que é um discípulo. E eu vou ler rápido agora 5 textos com vocês. E eu vou pedir, anote esses textos. Abre o bloco de notas do seu celular, pegue um apontamento, guarde esses textos, assim, as 7 chaves, tá bom? Porque aqui não é teoria humana, é o que Cristo Jesus ensinou sobre o que é ser discípulo. Então vamos lá, 5 textos. Primeiro, Lucas capítulo 14. Abra a Bíblia aí, me acompanhe. Lucas capítulo 14, verso 33. Lucas 14, 33. Lucas 14, 33 diz assim: Lucas capítulo 14, verso 33. Da mesma forma, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Opa, temos a primeira definição de discípulo aqui. O verdadeiro discípulo, ele renuncia a tudo e põe Cristo em primeiro lugar. Esse é o verdadeiro discípulo. Ele abre mão do eu, ele crucifica o eu e entroniza Cristo na vida. Põe Cristo em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Primeira marca do discípulo. Anotou aí? Lucas capítulo 14, verso 33. Agora o segundo texto. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 24 e 25. Diz assim: o discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e o servo como o seu senhor. Aqui, na primeira frase desse texto, nós temos a segunda definição de discípulo que Cristo nos apresenta. O discípulo tem que ser como o mestre. Aqui é no sentido de maturidade espiritual. O discípulo então coloca Cristo em primeiro lugar e ele vai crescendo na fé como Jesus. Ele se torna maduro como Jesus. Isso é discípulo. Terceiro,
Evangelho de João, capítulo 8. Abra a Bíblia comigo aí. João, capítulo 8. O verso 31. João, capítulo 8, verso 31. É o terceiro texto que define o que é um discípulo. O verso 31 diz assim: perceba, todos os versos são frases de Jesus, identificando um verdadeiro discípulo. E diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente, o quê? Sereis meus discípulos. Se permanecerdes no meu ensino, ou seja, o discípulo, ele permanece no ensino de Cristo. Hoje, onde está sintetizado os ensinos de Jesus Cristo? Na palavra. O verdadeiro discípulo, ele está conectado com a Bíblia, ele está alicerçado na palavra, ele se alimenta da palavra, ele vive a palavra, ele prega a palavra, ele permanece na palavra. É uma marca do discípulo. Agora João capítulo 13, estamos indo para a quarta definição. João capítulo 13, verso 34 e 35. João 13, 34 e 35. Diz assim, quarta marca do discípulo: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual que é a quarta marca então do discípulo? O discípulo autêntico de Cristo, ele ama como Cristo ama. O discípulo autêntico de Cristo, ele coloca o coração dele nas pessoas, ele ama profundamente. E a última marca que caracteriza o discípulo, João 15, o verso 8. João 15, verso 8, o que diz? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, a quinta marca, o discípulo, ele frutifica, ele faz outros discípulos, ele está no processo de preparar outras pessoas para o caminho de Cristo. Então vamos lá. De acordo com Jesus, 5 marcas caracterizam um discípulo. Eu vou repetir aqui, e se você perdeu algum, agora é a hora, hein? Lucas 14, 33. O verdadeiro discípulo coloca Cristo em primeiro lugar. Mateus 10, 24 e 25. O verdadeiro discípulo é como o mestre. Terceiro, João 8, 31. O verdadeiro discípulo permanece em Cristo, nos ensinos de Cristo, na palavra. João 13, 34 e 35. O verdadeiro discípulo ama como Jesus. E quinto, o verdadeiro discípulo produz muito fruto. Opa, agora nós temos a definição. Vamos voltar para o mandato? Jesus disse assim, ó: indo, ensinando, batizando, fazer discípulos. Ou seja, qual que é a grande missão? A grande missão é que eu tenho que sair do meu conforto e, atendendo a primeira ordem, eu tenho que ir buscar alguém. Essa pessoa vai estar em trevas, só que eu fui até ela, eu me aproximei intencionalmente, eu falei com ela, eu ofereci a ela a oportunidade de conhecer a verdade, e eu comecei a ensinar ela na verdade. Eu instruí ela no ensino precioso da palavra de Deus. E à medida que eu fui ensinando, eu fui orando por ela e eu fui incentivando ela a nascer de novo. E eu então, intencionalmente, estou carregando essa pessoa até o batismo. E ela desce nas águas do batismo. A partir daí, agora, eu não posso abandoná-la. Porque o meu objetivo é fazer discípulos. Agora eu preciso pegar essa pessoa e caminhar com ela, para que ela tenha essas 5 marcas aqui, ó. Agora eu preciso caminhar com ela e dizer assim: querida, querido, continue colocando Jesus como primeiro. Vai dando apoio, suporte, orando. Ela precisa pôr Cristo como primeiro lugar. Ela precisa ser como Jesus em maturidade. Ela precisa estar fortalecida na palavra de Deus. Ela precisa criar amor extraordinário pelas pessoas, pela igreja. E quinto lugar, ela precisa começar a dar frutos e formar outras pessoas.
Vou fazer uma pergunta para você. Quantos discípulos você fez? Não responde, pensa aí. Quantos discípulos você fez? Eu não estou perguntando quantos estudos bíblicos você deu. Eu não estou perguntando quantas pessoas você levou ao batismo. Eu estou perguntando quantos discípulos você fez. Essa é a missão. Aí você fala, pastor, já é difícil dar um estudo bíblico. Como que eu vou dar um estudo, ensinar, levar para o batismo e trabalhar com essa pessoa para ela ser a forma que Jesus definiu aqui? É difícil, não sei. É difícil mesmo. Por isso que Jesus termina a comissão falando da promessa. Lembra lá de Mateus capítulo 28? Ele diz assim, Mateus capítulo 28, ele termina o seu discurso dizendo assim: e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós nos levantamos para cumprir a missão, nós podemos ter a certeza da presença de Deus. É impossível, aos olhos humanos, eu levar alguém a Jesus e transformar essa pessoa num discípulo. Eu preciso de Cristo. Então Jesus, ele dá a ordem, mas ele não nos deixa sozinho, ele nos acompanha, ele nos leva, ele nos carrega. Nós usamos esse texto às vezes para consolar alguém que está doente, né? A pessoa está doente, você abre Mateus 28, você fala assim, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. É claro que Jesus está, mas esse texto aqui não tem que ver com esses detalhes da vida, dificuldades. Essa promessa aqui é para crentes missionários. Essa promessa aqui é para quem está envolvido com a missão. Você está envolvido com a missão? Esse texto é para você. Eis que estou convosco todos os dias. Eu vou terminar com uma história. Eu tive a alegria de comportar em Diadema. Comportar, quem não sabe aí, veio nos visitar, é você vender literaturas e ao mesmo tempo deixar esse material com as pessoas, conseguir recursos para estudar. Eu comportei mais de 20 férias, todas as férias eu saía para comportar. E lá em Diadema eu estava trabalhando com empresas. E a gente tinha na mão o que chamávamos de prospecto. Prospecto era uma pasta grande e nessa pasta a gente abria para apresentar a proposta para o empresário, né? Então eu abria aqui a pasta e fazia toda a oferta para a pessoa. E eu lembro que um dia, hoje ele é pastor, está trabalhando inclusive lá na região. Estávamos eu e ele, o Wilson. E de repente o Wilson falou assim, Everton, você tem um pouquinho mais de experiência. Eu estou para falar com uma empresária agora. Você consegue dar a oferta para mim? Seria eu apresentar para a empresária o plano que a gente queria dar a palestra na empresa dela. Eu falei, não Wilson, tranquilo. Aí nós fomos e eu comecei a conversar com a mulher. Quando eu abri o prospecto, veja bem, eu abri o prospecto, ela era da Congregação Cristã do Brasil. Na hora que eu abri o prospecto, ela olhou o símbolo da igreja. Eu tinha a foto do Serviço Educacional lá de Saúde, eu tinha a foto da associação na capa, né? Ela olhou o símbolo da igreja, pequenininho assim, ó. O símbolo da igreja estava assim na foto. Quando ela olhou a foto, ela falou assim, você é adventista? Aí eu engoli assim e falei, sou. Inclusive eu estou estudando para ser pastor da igreja adventista. Mas deixa eu te falar, nós não viemos aqui para evangelizar seus funcionários. Nós vamos dar uma palestra de motivação, qualidade de vida, vamos oferecer os materiais. Ela falou, não, tudo bem, tranquilo. Aí eu dei a oferta e ela falou, tá bom, vamos fazer a palestra. Aí na hora que eu fui preencher o contrato, eu peguei o bloco, que a gente tinha um contrato para assinar, né? Eu peguei o bloco e não tinha mais folhas. Eu já tinha, zerado. Eu até aproveitei para valorizar o projeto, né? Falei, olha, tem tantos empresários aqui aderindo à palestra que eu acabei de preencher, eu estou sem folhas em branco aqui. Eu posso voltar amanhã? Aí eu falei, eu vou voltar, eu preencho, aí eu já deixo o cartaz para fixar aqui, tudo certo. Ela falou, tudo bem. Aí no outro dia a gente voltou. Eu cheguei ali com o Wilson, e aí pedi para falar com aquela senhora, eu não lembro mais o nome dela. E aí na hora que eu e o Wilson nos aproximamos, eu falei, tudo bem, boa tarde, eu vim preencher o contrato e deixar o cartaz. Ela falou, tudo bem, pode colocar aqui. E na hora que eu comecei a preencher, ela falou assim, e o outro rapaz que estava com vocês? Aí eu falei assim, não, ontem veio eu e o Wilson. Ela falou, não, tinha um de terno grande que estava aqui do lado de vocês ontem. Aí, sabe quando você dá aquela engasgada? Eu tentei, falei, não, era só nós. Ela falou, não, tinha um terceiro. Aí ela deu mais características. Aí eu já entendi que era alguma coisa especial, sabe? Eu falei assim, não, beleza e tal. E
ficou um negócio estranho, preenchi, deixei o cartaz e eu saí. Aí eu olhei para o Wilson no final da rua ali, a gente saiu, eu falei, Wilson, você entendeu? Eu falei assim, é impossível, se a mulher viu o logo da igreja desse tamanho no prospecto, ela não ia confundir um cara de terno do nosso lado. E aí, Deus me fez assim, ó, Deus me lembrou. Sabe o que tinha acontecido naquela manhã? Eu tinha acordado de manhã para fazer o devocional, e eu estava passando assim dias difíceis, estava duro, e aí eu li aquela história de Eliseu, que ele estava sendo ameaçado por um exército, e de repente o seu servo está ali desconfiado, e o Eliseu fala assim para ele, ó, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aquele servo, ele contempla anjos de Deus ali, em favor do povo de Deus. Eu tinha lido aquele texto e eu tinha feito uma oração, eu falei, Senhor, eu estou cumprindo a missão, e o Senhor disse que aqueles que estão cumprindo a missão, aqueles que estão indo, ensinando, batizando, fazendo discípulos, podem contar com tua presença. Me acompanhe no dia de hoje. Quando eu saí daquela empresa e eu conversei com o Wilson, eu falei, ela não poderia errar, um homem do nosso lado. De repente veio esse texto na minha mente. Você lembra que você orou ontem? Você lembra que a passagem bíblica que você estudou? E aí eu não tive mais dúvida. Eu creio, de verdade, um anjo de Deus estava acompanhando a gente, porque Jesus prometeu, aqueles que estão indo, ensinando, batizando, fazendo discípulos, essas pessoas podem contar com a presença dEle. Nós não precisamos ter medo de ir, de ensinar, nós não precisamos ter medo de conduzir pessoas ao batismo, sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus seja louvado por isso. Amigos, hoje nós vamos ter aqui uma linda cerimônia batismal. A Ana e o Vitor serão batizados. Eu quero chamá-los aqui. Podem vir por bondade. A Ana e o Vitor. E o pastor Roberto Passos vai fazer aqui os votos batismais. Esse é um momento especial, porque em algum momento eles conheceram o Evangelho. Em algum momento alguém foi, ensinou, eles aprenderam, se apaixonaram por Cristo, e agora eles vão passar pelo batismo, vão nascer de novo em Cristo Jesus. Nós estamos muito felizes. Quem está feliz aqui por começarmos essa vigília testemunhando essa decisão? Deus seja louvado. O pastor Roberto vai então fazer aqui os votos, e em seguida nós vamos ter a oportunidade de assistir, de presenciar a decisão deles. Boa noite, Vitor, Ana. Pode ir mais pro ladinho. Estão descansando aí, pode ficar à vontade, viu, gente? Eu falei para eles que eram 99 perguntas, eles ficaram assustados. Serão do ano passado, estamos sonhando com este momento. E ele chegou. Começou com o pequeno Otávio, estudando com ele, e ele foi influência para a mãe e para o irmão neste momento. Através da influência dele, a luz chegou na sua casa. E tem mais gente, né, Otávio? Então vamos lá. Ana, Vitor, vocês aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal e desejam viver uma vida em um relacionamento salvífico com Ele? Vocês aceitam? O que vocês dizem? Amém. Muito bom. Vitor e Ana, vocês aceitam os ensinamentos da Bíblia expressos na declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e vocês se comprometem, pela graça de Deus, viver uma vida em harmonia com esses ensinamentos? E aí, galera? Amém. A última. Vocês desejam ser batizados como uma expressão pública de sua crença em Jesus Cristo, serem aceitos na comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e apoiar a sua missão como mordomos fiéis através da sua influência, dízimo, oferta e uma vida de serviço? E vocês dizem? Amém. Quantos dos membros batizados aceitam a Ana e o Vitor como seus membros e queridos? E se comprometem, como o pastor bem disse, apoiar, motivar e discipular esses queridos? Quero ver as mãos novamente.
Está aí a família de vocês, queridos. Vocês são amados. Nós vamos fazer uma oração. Vocês podem ficar do jeito que vocês estão. Nós vamos ficar de joelhos aqui. Pode ser? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, chegou o momento do Vitor e da Ana. E o Senhor sonhou com esse dia desde o nascimento deles. Que eles possam continuar crescendo para a tua honra e tua glória. Que o Senhor derrame sobre a vida deles o teu Santo Espírito. Estão no processo de aprendizado e se tornarão discípulos para honrar e glorificar o teu nome. Nós sabemos que no momento os céus estão em festa. E para selar este momento, ó Deus, escrever o nome deles no livro da vida, que eles continuem nessa jornada rumo ao lar, rumo ao encontro com Cristo Jesus. Que Maranata possa ser algo real na vida deles. Que eles vivam a missão e proclamem seu evangelho por onde andarem. Essas bênçãos nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem um presentinho para vocês. Queria que o pessoal me ajudasse aqui. O Vitor fez aniversário. Pode vir, vem cá, Elô. Semana passada. Vou ajudar você. Isso é um presentinho para você, Ana. Aqui tem o seu kit batismal e pela fé já o seu certificado de batismo. E vai lá, Elô, do outro lado. E a gente queria tirar uma foto aqui. Mostrem aí o kit. Que Deus abençoe vocês. Vocês vão lá pro fundo agora.